Estamos ao vivo. Acho que a Twitch até nem deve mais conhecer aqui meu rosto ou o canal da UBL, porque a gente está muito tempo sem fazer live. Mas estamos ao vivo para uma live bem importante, com um convidado bem especial. Né? Tá no título da live, logo eu puxo ele aqui para a live também, para a gente começar a bater um papo. O Camilo vai estar aí no chat, tá? Então vocês podem mandar perguntas que ele vai estar anotando aí, qualquer coisa ele me avisa também pelo Telegram, caso eu não ver. Mas botar de olho aqui no chat para a gente ir batendo um papo e respondendo dúvidas caso surgir aí pelo chat. Bom, essa live ela é extremamente especial, né? Surgiu lá de um post que o Camilo fez no Twitter, pedindo para vocês, pessoas que acompanham a Universidade Brasileira Livre, indicarem alguns nomes para a gente fazer lives. Né? Então surgiu lá o nome do Blau, surgiu o Creteu também. Infelizmente a gente não conseguiu juntar os dois na mesma live, né? Mas vamos fazer uma outra live futuramente aí com o Creteu também. E o Blau aceitou esse nosso convite na hora lá no Twitter. Né? Então depois a gente fez toda a parte burocrática aí de chamar e combinar como seria, para estar aqui hoje falando um pouco mais sobre open source, software livre e todo esse mundo magnífico aí que quem ainda não acompanha, quem ainda não é do mundo do software livre, vai ser convertido nessa noite para os ideais aí, vai vir para o lado software livre da força. Falando um pouquinho sobre a UBL, tá? Para quem não conhece, para quem está chegando aí, nunca ouviu falar antes, né? Fica aqui o link, o livre.dev, eu vou mandar no chat também, tá? Que aí vocês podem acessar e conhecer um pouco mais dessa iniciativa. Né? A UBL ela tem como principal princípio aí o software livre, o open source, né? Só que a gente fez isso para a educação. Então foi organizado aí, atualmente a gente está com 2 repositórios, uma grade de matemática e uma da ciência da computação, com cursos que estão disponíveis na internet para quem quiser se especializar, quem quiser aprender um pouco mais sobre essa área. A gente já está com um número bem bacana de estrelas lá no GitHub, que é a plataforma que a gente utiliza. Nós estamos com 9.500, eu olhei primeiro, então está mais ou menos por esse número. Se chegar até 10 mil, eu vou fazer uma live no dia do meu aniversário, né? Então vocês têm 2 semanas aí para conseguir chegar até 10 mil estrelas. Claro que eu vou estar divulgando também. E é uma iniciativa que tem vários membros aí também no nosso grupo do Discord, enfim, que trocam figurinhas e ajudam uns aos outros, né? Até eu vi que vai ter um evento aí para Passo Fundo, quem sabe a gente vai lá também falar um pouco de UBL e de outros assuntos. Bom, não vou enrolar muito aqui falando de UBL, porque esse não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente consumir o máximo possível dessa figuraça que está aqui com a gente, né, que é o Blau Araújo. Eu vou chamar ele aqui para a live. E já de cara eu vou pedir para ti se apresentar, porque eu sou péssimo com apresentações e eu sempre esqueço de falar alguma coisa. Então, vou jogar essa bola para ti. Eu também sou péssimo com as apresentações, viu, Matheus? E o pessoal me conhece um pouco mais ali pelo lado do YouTube, pessoal da comunidade da WebXP no Telegram, e foi até uma surpresa, viu, essa coisa não, vamos chamar o Blau aí para participar dessa live. Fiquei muito, muito grato, muito contente, e é isso, o que eu faço é trabalhar justamente o senso crítico e tento passar uma experiência de aprendizado bacana sobre o Shell e o software livre também, mas mais pelo lado do incentivo do que pela militância, né? Esse negócio de aprendizado, que é uma coisa que eu não ofereço só para os outros, eu participo, né, do aprendizado, e é uma coisa que demanda bastante da gente, sabe? Então eu tive que focar em determinado momento fazer isso, e parece que está rendendo frutos. Eu espero que as pessoas que participam dessas experiências estejam aproveitando bastante, assim como eu estou aprendendo muito com eles.
Perfeito, perfeito. Até foi o primeiro nome que apareceu lá no Twitter, né? A gente colocou, eu nem olhei mais como é que está aquele tweet hoje, né? Mas já apareceu ali, respondeu na hora. E para mim é uma grande honra estar falando contigo hoje, porque eu também sou dessa área de infraestrutura, de DevOps, e eu utilizo muito o Shell no meu dia a dia. Então, já me salvou várias vezes aí com algum post, com alguma coisa, né? Já aprendi Olha, bastante aí com vídeos, com publicações. Então, é uma grande honra para mim estar aqui hoje. Né? Eu acho que até por isso que a gente é meio parecido, né? Os dois trabalham bem nessa área aí, né? ó, ele tá aí, né, no Rio Grande do Sul, eu estou em São Paulo, não tem nada assim de parentesco, não, viu? E a Apesar. gente nunca tinha falado antes também, então. É a primeira vez que a gente se fala, rapaz. Exato, exato. Eu acho que é só o óculos aqui, vou até tirar, botar um pouquinho para o lado aqui, que aí fica um pouquinho diferente, o pessoal não pode mais fazer essa piadinha, né? Tá certo. Eu Vou ainda colocar de acho que é volta, uma senão eu não injustiça enxergo. com você. Eu ainda acho que é uma injustiça com você. Não, mas é uma grande honra para mim aí, É essa, recíproco, é essa recíproco. brincadeirinha. Eu vou mandar para vocês aí, para quem está no chat, o site do Blau, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais. Ele também está passando aqui embaixo. E lá vocês vão encontrar todas as informações para entrar em contato com o Blau, né? Seguir ele no Twitter. Eu estava dando uma olhada no Twitter dele lá. Estava postando sobre a turma de Shell que estava abrindo. Então, quem quer aprender um pouco mais, tem um excelente professor aqui, tá? Então, se Obrigado. vocês querem aprender, esse é o cara para vocês aprenderem, principalmente sobre Shell ou software livre também, tá? Eu acho que eu mandei o link com mais no final. Aí eu usei a plataforma contra mim. Bom, agradecer a todos que estão nesse momento na live, né? Nós estamos com 15 telespectadores. Vocês podem mandar qualquer dúvida aí no chat, que eu vou ficar de olho para fazer para o Blau ou até para mim. Para iniciar esse nosso bate-papo, Blau, que vai ser um bate-papo, a gente vai conversar sobre open source e software livre, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre como tu iniciou com o open source e com o software livre. E aí depois eu complemento um pouco com a minha história também, que provavelmente são bem diferentes, até porque a gente é de gerações diferentes também. É isso aí. Inclusive, quando eu comecei com software livre, eu levei uns anos para ouvir falar de open source. E levei mais alguns anos para entender como isso é errado. Mas, enfim. Software livre, cara, eu estava lá em 2002, por aí, ainda usando meu Windows XPzinho, e o primeiro impulso que eu tive não foi nem no sentido do software livre, ainda era antes de 2002. Eu estava preocupado com a possibilidade das ferramentas que eu usava na época serem impossíveis de utilizar numa atualização do Windows, alguma coisa assim, porque as minhas cópias eram aquelas não autorizadas, né? E porque pirata é aquele que, né, que aborda Exato. navios para fazer pilhagem e tudo mais. Não tem nada a ver, só coisa que puseram na cabeça da gente que isso é pirataria, né? Mas enfim, aí eu comecei a procurar opções no campo do freeware, freeware que se chamava na época, que eram software gratuitos mesmo, né? Não necessariamente livres, até porque eu não conhecia o conceito também ainda. Mas nessa pesquisa, eu acabei descobrindo o site do projeto GNU. E ali eu simplesmente. Sabe quando a cabeça explode, quando você encontra? Eu já tinha uma afinidade com esse tipo de ideal, esse tipo de valor, né? Já vinha com isso há anos, mas eu não conhecia. E foi assim fantástica essa descoberta. Eu simplesmente me apaixonei por aquela proposta, pelos valores que estavam ali naquelas 4 liberdades, e eu entendi que, em vez de procurar o freeware, eu deveria procurar o software livre. Coincidência ou não, não foi bem coincidência, né? Eu já dava aulas de programação na época. O pessoal vai dar risada, porque isso também era programação na virada do ano 2000, que era o tal do Visual Basic, né? O Visual Basic 6. As pessoas faziam programas com isso. Então era programação. Eu tinha 2 alunos jovens, assim, de 12, 13 anos,
Eles é que descobriram o tal do Kurumin e Esse foram é levar antigo. para mim um CDzinho, aquele miniatura que cabe na carteira, isso no comecinho mesmo, né? E eles me entregaram, eu ainda estava entendendo essa coisa do software livre, o que, que era o tal do Linux, que o pessoal falava, começou a falar, que eu via em revistas na rua, mas eu não tinha nenhum contato além desse. Quando eu parei, aí sim, né, 2002, 2003, para procurar esses softwares, aí sim, já querendo software livre, para eu poder me adaptar, eu coloquei isso nesse processo uma meta, a meta da migração, né? Eu falei assim, olha, eu vou até pegar esse CDzinho que eles me deram há um ano, e está aqui comigo até hoje, mas eu vou primeiro me adaptar às ferramentas, porque você não usa um sistema operacional diretamente, né? Você pode até administrar um sistema operacional, mas você usa os programas. Eu tinha que fazer meu trabalho. Na época eu trabalhava com design, com web, trabalhava com design gráfico, inclusive, né? E eu precisava daquelas ferramentas, né, para fazer meu trabalho. Fui encontrando o Inkscape, encontrei GIMP, mais um pouquinho para frente, encontrei os editores bem interessantes. Eu estava usando um editor em Java na época, já era livre também, que era o JDE, se eu não me engano, JED, JED. E isso para fazer. Funcionava como uma IDE, né? E enfim, já estava bem adaptado às ferramentas livres que eu podia usar no Windows XP. E quando eu fui testar, né, botei lá o CDzinho do Kurumin, comecei a investigar como é que as coisas funcionavam, gostei da coisa, deixei ali, né, em dual boot, fui brincando, mas eu ainda não tinha feito a migração. Eu comecei a migração com um outro rapaz, né, que também teve uma introdução na informática comigo, e ele ficou de me mandar uns CDs, era um pacote de CDs do Slackware. Eu estava com esse pacote para instalar, eu estava na minha mesa de trabalho, quando o correio bateu na porta, eu já trabalhava em casa, né? Esse negócio de home office para mim já tem mais de 25 anos, e aí bateu o correio em casa com os CDs do Ubuntu, se não me engano, era o 5.04, não era o 5.10. Era a segunda versão, o segundo lançamento, né, do Ubuntu na época. Eu falei, já que ele veio lá da África do Sul, né? Vamos prestigiar, né, esses CDs aqui. Aí eu coloquei, foi facinho de instalar, não tive problema nenhum. Entendi como é que funcionava a coisa do apt, e foi fácil. Aí eu vinha com aquela mentalidade do baixa aqui, né? Porque né, era o site, era o Super Downloads e o Baixa Aqui, onde você vivia ali procurando coisa, né? E eu tinha ali uma lojinha, né? Parecido com uma lojinha, não se chamava assim na época, facinho de encontrar os programas, de descobrir programas. Tinha um site muito legal também, que se não me engano era não sei o que, Deb, não sei das quantas, não me lembro agora, mas era bem famoso também, era dividido em programas e jogos. Tinha do próprio Gnome, tinha um site mostrando tudo que tinha disponível no repositórios também, deveria estar nos repositórios, o Debian com certeza teria. E aí, cara, desse momento em diante, não parei nunca. Eu fiquei no Ubuntu até 2010, foi a última versão do Ubuntu que eu utilizei. Mantive uma versão do Ubuntu Studio por mais alguns anos, porque eu também trabalhava com edição de áudio, mas eu já tinha migrado para o Debian. Aí estou no Debian, então lá desde 2012, 2011 até agora, quase 12 anos, só Debian. E a partir de 2015, mais ou menos, tomei vergonha na cara e habilitei o repositório do Unstable, né, o seed, que é o que tem as versões relativamente mais recentes, e estou feliz da vida, sem problemas. O seed nunca me deixou na mão, tudo aqui é Debian Seed. E é isso. Essa é a minha história com o software livre, né? Com o uso do software livre. Olha só, é uma história bem diferente da minha, né? Mas
É uma história que eu vejo várias pessoas que trilharam esse caminho, que hoje são referências, né? Porque, vamos lá, vamos voltar 20 anos atrás, a internet era totalmente diferente, o acesso era totalmente diferente, né? Então, para nós, hoje é muito mais fácil, porque a gente tem plataformas, tem vídeos produzidos, tem links em todos os lugares, e naquela época vocês tiveram que realmente desbravar o software livre, né? Tiveram que... crashou alguma coisa. Bom, pode ser que tenha na internet, pode ser que não tenha, vou ter que resolver esse negócio aqui e seguir utilizando, né? Então, muito boas ferramentas. Mas você O quer saber? Kurumin tá no meu coração também, porque eu brinquei com ele na escola, não fazia ideia, e depois eu fui descobrir o que era. Mas você quer saber de uma coisa? Na época, não é tão desbravar assim. Cara, tinha uma comunidade muito boa, sabe? A ferramenta de comunicação era diferente e era até mais simples e leve do que nós temos hoje. Se eu pensar que no fim dos anos 90 a gente já se conversava com IRC, né? Via IRC. Quando eu comecei a usar software livre, o GNU com o Linux, eu tive acesso a essas mesmas comunidades através do IRC e os fóruns, né? Que para mim são insubstituíveis, mas a garotada não gosta. Mas enfim, eu ainda recomendo bastante a gente considerar a utilidade dos fóruns até hoje, porque você não perde aquele conhecimento, sabe? Ele não, eu chamo inclusive esses mensageiros instantâneos que viraram a coqueluche, né? Como é que se diz? Suporte volátil, não, conhecimento volátil. Sabe, muito volátil o que acontece. Você lida com as mesmas perguntas 3, 4 vezes por dia, porque já rolou, a pessoa não tem um sistema legal de pesquisa, uma forma de encontrar, e eu acho que isso facilitou bastante para quem estava naquela época começando. Não era tão fácil achar artigo, no comecinho ali dos anos 2000, a maioria eram basicamente artigos sobre tecnologia, né? Então falavam da coisa como se fosse tecnologia, os tutoriais eram raros, havia meia dúzia de comandos do Linux, né? Que é outra coisa que me deixa agoniado, mas enfim, né? Mas era como chamavam, isso viciou inclusive a linguagem da coisa toda, mas era o que você tinha. Para não dizer que não tinha nada do que a gente ainda encontra hoje, tinha um que, apesar de ser uma ótima referência, não me ajudou muito, que foi o tal do Guia Foca. Eu aprendi muito mais lendo os artigos do Aurélio Verde, né, daí de Santa Catarina, se não me engano, era de lá, né? Enfim, pertinho de você. Mas eu aprendi muito mais acompanhando os blogs, né, as postagens do Aurélio Verde, do que com qualquer outra fonte de referência. E, aliás, ele é uma referência para mim até hoje. O jeito dele falar das coisas lá no comecinho dos anos 2000 me influenciou bastante também. E eu sou bem a favor daquela máxima de que a gente aprende na prática, né? Então, a gente até pode ver aí vários tutoriais, mas a gente realmente vai aprender tendo, claro, boas referências e testando, né? Então, já fica a dica para quem estiver aí no chat e que está querendo saber, como é que eu aprendo Shell? Como é que eu aprendo a utilizar Linux? Como é que eu administro um sistema? Cara, vai lá, faz um servidor e quebra ele, testa, faz o que quiser, né? Porque é seu assim o que vai sistema. aprender. Oi? É seu, o sistema é seu. Exato. Você pode se dar ao luxo de quebrar algumas vezes o brinquedo e reconstruir, mas com o objetivo de aprender. Recentemente, eu comecei a adotar um lema, né, vamos dizer assim, do nosso trabalho com os cursos, que é o que eu chamo de sistema REC. Redescobrir, emancipar e compartilhar. Isso que você falou está dentro do que a gente chama de redescobrir. Quando você pega alguma coisa, um conteúdo pronto e tenta absorver, aquilo não é aprender, aquilo é absorver conteúdo, é consumir conteúdo. Você aprende mesmo quando você é capaz de refazer o passo da fonte original daquele conhecimento, os passos, sabe? Eu não sei nada a respeito disso, descubro essa coisa, essa coisa, essa coisa. Mas isso já foi descoberto antes, está aqui o conteúdo pronto. Não.
Não adianta, você tem que refazer os passos. Porque essa redescoberta torna aquele conhecimento de fato seu. Exato. Ele vira o seu conhecimento. E, sendo você o dono daquele conhecimento, qual é a consequência natural e imediata? Você se torna livre. Livre de quê? Livre em relação a autoridades, livre em relação a, enfim, gurus e mestres da internet, né? E até livre em relação ao seu ambiente de trabalho. Você está ali, você tem consciência da sua decisão, da sua avaliação de um problema e da solução que é aplicável. Então, isso é uma tremenda de uma emancipação. Então, você redescobre, emancipa. E como é que você continua aprendendo? Compartilhando. Não tem nada melhor para você aprender do que compartilhar o que você já aprendeu. Alguém vai te corrigir. Tem que ter, sabe, essa habilidade, essa casca grossa para lidar com os próprios erros. Erro é bom. Desculpa aqui. Não, bem tranquilo. Também tem as mudanças climáticas aí me derrubaram eu estou assim também. Errar. Acho que Paulo Freire falava alguma coisa como que um erro é um estágio, um estágio do saber. É o estado inicial do saber. Errar faz parte do processo. Lidar com as consequências do erro é uma experiência de aprendizado extremamente poderosa. Então, compartilha o que você sabe. Se alguém chegar e assistir um vídeo que você fez ou a ler um post que você publicou no seu blog, esse comentário vai fazer com que você tenha novas ideias. Você primeiro assimila, vê se é legal, não é? Aí você vai e escreve um outro post. Olha aqui, cara, eu errei aqui nesse ponto e isso me levou a pesquisar tal coisa. Eu comecei na verdade, comecei bem antes, né? Mas eu estou numa sequência que vem de 2018 nesse processo, publicando coisas que eu descobria sem um objetivo nenhum, além de compartilhar o que havia descoberto, mas com os feedbacks, com o relacionamento com outras pessoas, criando um espaço lá no Telegram para poder bater papo com o pessoal. Você vai descobrindo os próprios erros, você vai e reescreve. E eu sou o cara que eu faço o que eu prego, tá? Então eu falo assim, saiba lidar com erros com humildade, mas principalmente sabendo que aquilo ali é um estágio do saber. Você tem que passar às vezes, tem que passar por essas coisas até descobrir, né, novamente, né, e conquistar aquele conhecimento. Então eu fazia isso, e eu comentei isso agora por detalhe, porque eu não sou de apagar nem vídeos, nem postagens antigas, por mais que elas contenham sejam uma fotografia de um momento anterior meu, de que hoje o seu vice fala, cara, você errou aqui, eu falaria para mim mesmo, né? E eu acho que isso é importante, né? Essa perspectiva que você tem em relação a você mesmo, né? Para você ver que você não começou sabendo tudo. E como você não começou sabendo tudo, aquele cara que te procura num curso também vai chegar, talvez até melhor do que você, mas ainda também ele tem todo um caminho pela frente, e você estava falando de honra no começo. Para mim é uma honra receber o crédito, a confiança dessas pessoas, ao ponto de me permitir participar dessa experiência de aprendizado dela. E isso vale para qualquer coisa. Eu dou aulas desde 86, tá? Nessa área mesmo nossa, de tecnologia, dentro de uma empresa, para começar. Então, eu era parte de uma equipe de treinamento, né? Ainda chamava com esse nome horrível de treinamento. Depois fui professor de cursinhos de informática, vários, mas eu praticamente nunca interrompi. Quando eu não estava dando aula de informática, eu estava dando aula de música, então nunca parei. A gente até estava falando sobre música antes, né? Que tem a guitarra aqui. Blau é um excelente baixista aí, né? De blues, aí, mas eu já parei já faz uns 7 anos, cara. E não é conta de mentiroso, não. A última vez que eu toquei foi 2015 mesmo, para 2016.
Então tá aí um desafio. A gente vai ter que fazer uma bandinha online. Né, Mas eu não parei de dar aula, fui dando aula até 2019 de Olha contrabaixo. só, olha só. Só É, parei de tocar. essa tua fala me faz pensar bastante a carreira que eu estou seguindo agora. Eu estou no começo dela. Eu sou um usuário de software livre, sigo a cultura software livre, né? Eu acho que é bem importante a gente falar que é uma cultura, então isso já é uma diferença aí bem gritante do open source, mas eu acompanho desde 2016, 17, estou com os meus 24 anos agora, né? Curiosamente, eu vi o César Brode falando num Tia Linux, que é um evento que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Eu abri a curiosidade, instalei o Debian no PC, não fazia nem ideia do que eu estava fazendo da vida, né? Só instalei e de lá para cá, né, fui entrando cada vez mais nesse mundo e também recentemente comecei esse caminho de compartilhar. E eu acho que essa parte é extremamente importante, porque a gente aprende muito mais, né, eu tenho essa opinião pelo menos, do que até quem a gente está ensinando. Quando a gente vai ensinar, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar a fundo aquele conhecimento, ou até mesmo simplesmente compartilhar num post. A gente vai ter uma preocupação com o que colocar lá, e a gente vai aprendendo coisas novas, né? Então, hoje estou dando aulas também durante a noite, aulas de programação básica lá para Jovem Aprendiz, tenho o meu canal, e justamente essa parte de compartilhar conhecimento, de reaprender, especialmente com os erros, cara, é extremamente fundamental. E eu concordo totalmente com essa ideia que a gente não deve apagar essas informações, porque as coisas evoluem, a tecnologia evolui, a gente evolui, as pessoas aprendem uma nova forma de fazer, e que naquela época, quando foi escrito, quando foi produzido, talvez aquela era a forma de fazer ou era a única forma que eu sabia fazer. Né? E eu acho que esse é o bom do compartilhamento. A gente ia evoluindo, né, e tendo uma comunidade em conjunto para dar dicas, para todo mundo aprender. Eu até mandei no chat aí para quem está acompanhando, o Blau citou aqui sistema de fórum, né, e eu acho isso extremamente importante. A gente até implementou um para o E-Cidade, que é uma grande comunidade também, né, justamente por isso, para ter uma central de dúvidas lá, ter algo mais organizado, porque esses mensageiros, eles facilitam a nossa vida, né, trocar uma mensagem rápida, mas é muito desorganizado. É uma tripa só, um monte de mensagem, e a gente não sabe de que assunto que é aquilo, quem que respondeu, enfim. Né? Então, mandei um excelente software livre aí para vocês, que é o Discourse, né, que é utilizado por muitas empresas, né? Volta e meia, a gente abre um fórum aí para procurar alguma coisa, e é o Discourse que está por baixo dos panos lá sendo executado. Então, já fica aí uma dica para quem está nos acompanhando, que é um excelente software, dentre outros que existem aí disponíveis. Eu acho que para o mundo moderno, né, para a realidade né, desse aparelhinho aqui de fazer doido, são dois, né, é o Discourse e o Vanilla. O Vanilla também é livre e tem essa flexibilidade de uso, né, que fica muito parecido até a experiência de um mensageiro instantâneo, mas está lá registrado, você tem busca, você escreve em Markdown, pode botar um artigo completo como resposta, e principalmente, né, vence um pouco ou força as pessoas a retreinarem a sua paciência, né, porque mensageiro instantâneo é coisa de helpdesk. Né? Parece que a pessoa está esperando um tempo de resposta. E nos nossos grupos não acontece isso, porque a gente já bateu nessa tecla várias vezes. Né? Então a gente até conseguiu que o pessoal se conscientizasse disso. De vez em quando entra alguém novo, a gente precisa dar uma corrigida, mas não é sempre. Mas essa mentalidade de que você está recorrendo ao suporte técnico de um produto que você comprou e que, sabe essa coisa, né, isso é um dos maiores problemas, esse imediatismo. A gente tem que parar e pensar no que vai escrever, a gente tem que parar e pensar que do outro lado tem uma pessoa que voluntariamente vai tentar ajudar, e quanto mais completa for a comunicação, melhor para a gente e para outra pessoa. Né? Enfim, eu vejo ainda esse aspecto em relação aos mensageiros.
mas funciona para você encontrar as pessoas. Aquilo que a gente estava falando até na semana, né? Funciona no sentido de que você vai até onde as pessoas estão. Eu cresci, eu comecei com música na época que saiu aquela que não é do Milton, né? Acho que ele é coautor e intérprete, que é o Bailes da Vida. Né? Você tem que ir aonde o povo está. Então, eu limito a minha participação nas redes a algumas, por exemplo, Twitter eu mantenho, e YouTube e Telegram, sabe? Telegram como mensageiro. Primeiro que eu não tenho condições de administrar tantas redes assim, né? Participação em tantas redes. Segundo nessa ideia das redes federadas, né, e descentralizadas, que eu apoio bastante, a única que eu vejo assim com muito mais vantagem, na verdade não é pouco, não, é com muito mais interesse, são essas instâncias de Mastodon. Eu acho fantásticas, estou lá na bolha também, e enfim, mas é isso. Eu sei que Twitch é um ótimo canal, atinge muita gente, mas eu não tenho pique para administrar tantas contas, assim, tantas tecnologias diferentes que eu tenho que utilizar, tantos recursos de hardware e de software que eu tenho que utilizar, e isso tudo é tempo, né? Ou eu faço isso, ou eu estou lá o tempo todo, ou eu estou produzindo material para soltar como vídeo, como curso, e quem não sabe, né, os meus cursos, normalmente eles começam com turmas, com inscrições, como esse que vai estar com inscrições abertas até 31 agora, né, de março, mas todo esse material que é conversado, que é apresentado, toda essa experiência de aprendizado nos cursos, com inscrições, acaba sendo convertida de algum modo para vídeos ou textos publicados livres e gratuitamente. Né? Livre mesmo, porque cultura de liberdade não é só relativa a software, né? A gente tem também publicações livres. E as minhas são todas livres, mesmo que o YouTube diga para você o contrário. Se quiser aprender a baixar os meus vídeos para assistir sem me dar retorno financeiro nenhum, show de bola. Eu preciso do seu apoio financeiro, então assistir lá você está me ajudando, mas eu entendo que as pessoas não querem sair distribuindo seus dados para tudo quanto é lugar, né? Então, se não for do seu interesse, não deixe de aprender. Eu mando os links, dá uma olhada lá no blog, que vai encontrar link de quase tudo. É só baixar pelo seu terminal aí, pelo seu shell. As ferramentas são livres e você assiste offline. Eu até fiz isso. Que você aprenda. Isso, eu fiz isso no meu canal também, porque eu acho que não é só o óculos que é parecido com a gente falando aqui, tá? Estou percebendo outras similaridades ali, mas sempre falei também que os meus vídeos lá, até tive pessoas perguntando, eu posso baixar para utilizar no meu vídeo? Cara, sinta-se à vontade, utiliza. Fiz um vídeo ensinando a baixar o vídeo, e aí o YouTube, claro, não gostou, né? Tomei um baita de um aviso lá, que tá, toda vez que eu entro no YouTube tá lá o aviso, né? Ele tirou o vídeo do ar, justamente porque YouTube não gosta muito que as pessoas baixem os seus conteúdos, né? Mas acho extremamente importante, e agora voltando a falar de software livre, não que a gente deixou de falar, né? Mas isso que o Blau comentou, que é a cultura, que é realmente ser livre. Se tu vai seguir alguns ideais, tu tentar seguir ao máximo aquele caminho, tentar ajudar ao máximo as outras pessoas e viver em comunidade, compartilhando o que tu sabe, aprendendo com essas outras pessoas. E com isso, Blau, eu queria engatar uma próxima pergunta, que a gente já falou aqui, mas que é sobre a tua relação com comunidade. Eu tinha até anotado umas outras perguntas. Você deve ter assistido aquele vídeo da palestra lá do Fedora? Oi? Você chegou a assistir aquele vídeo da palestra do Fedora de uns 2 anos atrás, não? Provavelmente, mas me lembro vagamente. Eu estava assistindo hoje para conversar contigo. Olha só. Mas diga aí, termina a pergunta, eu te cortei. Só queria saber mesmo essa tua relação com as comunidades, quais que tu está hoje, quais que tu indica aí para quem quiser começar a acompanhar, além da UBL, tá? A UBL é uma comunidade gigantesca aí também para o pessoal estar junto, mas essa tua relação com comunidades, que é um pilar bem forte quando a gente fala aí de software livre ou também de open source.
É o que viabiliza, né? Sem comunidade você não é viável um modelo de desenvolvimento econômico e social, político, dentro da cultura do software livre. É o que viabiliza, porque é a comunidade que está realmente mandando em tudo. E é engraçado que são várias comunidades, você não vai ter uma comunidade só, elas se entrelaçam, sabe? E no meu caso, eu comecei com a comunidade da BXP mesmo, né? Que é em torno do canal. Eu me sinto membro de uma comunidade de usuários de Debian, eu não sou participante da comunidade de desenvolvedores. Já fui mais crica e insistente na necessidade da gente, como usuário, do sistema operacional, de sistemas operacionais, porque são vários, né, fornecidos, distribuídos pelo projeto Debian, a gente também deveria se organizar. E eu também acho que a comunidade de desenvolvedores também deveria considerar a comunidade de usuários coletivamente, não é individualmente, não, coletivamente, também como participante, inclusive, de decisões, mas isso aí ficou um pouco para trás. E o fato é que eu estou inserido bastante na comunidade da XP, que é em torno de vídeos e cursos que a gente faz, também fora da comunidade da XP, mas ligada a ela de certa forma, né, porque as pessoas vêm através dela. Eu estou trabalhando já há bastante tempo, trabalho de formiguinha, aos poucos está crescendo a coisa, né, que é na construção de uma comunidade de aprendizado permanente do Shell, que, em princípio, quem participa dessa comunidade ativamente, né, tem acesso a repositórios, recursos, etc., inclusive acesso para tirar dúvidas, independente de ter turma ou não, do curso ter acabado ou não, de não ser o dia da aula. Você se inscreve no curso e você continua tendo acesso a essa comunidade, mas isso é temporário até a gente ter recursos para oferecer isso publicamente para todos, por isso que eu tenho lá uma campanha no Apoia-se. E essa comunidade está crescendo, e está crescendo, inclusive, em termos de qualidade, porque eu já tenho alunos ali que já sabem mais do que eu. Então, isso me deixa super feliz. Né? Eu falo lá para o pessoal que o objetivo dessa comunidade é formar multiplicadores, sabe? Não tem concorrência. Você vai lá, cria o seu canal, abre o seu curso, fica à vontade, cara, faz isso mesmo, porque é isso que vai me dar o sentido, o senso de realização. Então, essa comunidade em torno desse projeto aí está crescendo. Hoje estamos com 38 pessoas com acesso à comunidade e está crescendo o número. Está crescendo e está crescendo, inclusive, a quantidade de pessoas que estão reproduzindo, que estão multiplicando isso em outros locais. Então, lá na comunidade da FXP no Telegram, né, que é baseada no Telegram, sediada no Telegram, você já vê pessoas que estão na comunidade de aprendizado permanente, o CAPS, que é a comunidade de aprendizado permanente do Shell. E, sabe, ajudando os outros, dando toque, conversando, compartilhando alguns tópicos até para a média, super avançados sobre Shell. E generosamente ali levantando discussões para ver se o pessoal se engaja na ideia, né? Porque é uma coisa que é feita de dentro para fora, ela não é fechada, ela é incubada para se multiplicar. É um pouco diferente, né? Mas como utilizador do software livre, eu me considero como parte de uma comunidade de software livre, em geral, como utilizador não, eu não me considero um militante do software livre. Eu acho que o meu trabalho em militância de software livre é decorrência de uma outra militância que é em torno do senso crítico, que é o que eu faço nas aulas, e tento, através de certas afirmações bastante abusadas no Twitter, não mal educadas, abusadas, controversas, né, e em outras redes, eu tento fazer o pessoal se irritar, se incomodar com a forma como elas já se acomodaram a pensar. Então, não que eu tenha um nível de pensamento, né, um grau de pensamento maior, mas dá para ver o que é um pensamento estagnado
em relação a um que está sempre se aprimorando. Naquela história do Raul, né? Metamorfose ambulante. Né? Tudo que estagna apodrece, está podre, gasto. A gente tem que parar com isso, né? A gente tem que seguir em frente. Vamos lá. E ainda mais no mundo tecnológico que nem a gente se encontra hoje, né? Falando só de tecnologia, mas eu acho bem importante a gente falar a nível de sociedade também, né? Abranger essa fala. A gente está em constante evolução, né? A gente está sempre evoluindo, então serve até de dica para os jovens que estão assistindo. Né? Nós temos vários telespectadores que eu acho que até que a palavra telespectadores nem é mais tão usada assim, agora é viewers, né? Pessoas que estão acompanhando. Web espectadores. Web espectadores, isso, muito boa. Que estão começando a estudar na área da programação, e essa dica eu costumo dar para todos os meus alunos também, que é a de realmente nunca se acomodar. É uma boa pessoa, um bom profissional, quando a gente fala de tecnologia, um profissional que se destaca, é aquele que não fica acomodado, é aquele que vai tentar novas coisas, que vai tentar descobrir novas informações, desbravar. Então, fica essa dica para vocês, né? Sejam sempre curiosos e já fica também a dica de tentarem e descobrirem os ideais do software livre, e tentarem usar esses softwares, que eles te ajudam também a nível de aprendizado, né? Como é livre, vamos supor lá um Kdenlive, um OBS Studio. Se você quiser descer lá no nível de saber como aquilo foi feito, tu pode. E esse é só um dos ideais lá que o Blau comentou no começo também, do software livre. Tu pode acessar aquele código, tu pode aprender com aquilo, pode dar sugestões, pode ser uma pessoa ativa na comunidade, né? Pode ajudar aí construindo códigos, ajustando, construindo conteúdos, não necessariamente precisa programar para estar na comunidade, é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando sobre software livre, sobre open source, e isso já é extremamente importante, porque mantém a comunidade movimentada, a gente consegue alcançar mais pessoas, e essas pessoas vão fazer isso que o Blau justamente acabou de falar, vão multiplicar esse conhecimento para atingir mais pessoas e deixar a comunidade cada vez mais forte. Né? Eu vejo o começo lá da UBL, né, que foi num tweet do Camilo, que ele publicou lá, do nada bateu tantas estrelas, e aí agora a gente foi ver, né, tá lá com mais de 300, mais de 2.000 membros no canal que a gente tem no Discord, mais de 9.000 estrelas no GitHub, gente produzindo site, produzindo conteúdo, e isso é o bacana de uma comunidade e é o pilar, né, o pilar fundamental quando a gente fala a nível de software livre. Inclusive, antes de ser bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Exato. E tudo que você falou, no plano individual, são valores que você tem que desenvolver. Curiosidade, senso crítico, sabe? Isso está na base daquilo que você será como profissional. Se você espera que como profissional você seja diferente como pessoa, você está enganado. Está aqui uma pessoa que trabalha também, né? Desde os 18 anos, né? Não tenho mais, mas já trabalhei bastante. Né, em empresa, dentro do mundo corporativo, trabalhava em banco, comecei trabalhando na automação bancária. Então, eu garanto a vocês não são pessoas diferentes quando botam um crachá e batem um cartão, não. Exato. Tá? Então, isso ó, nenhum coach quântico masterclass vai te ensinar. Tá? Isso aí você vai ter que descobrir sozinho como é que é ser você mesmo. E ser você mesmo é engraçado, né? Porque o que é comunidade? Né? Qual é o seu papel? O que é para você uma comunidade? Uma comunidade para você é aquilo que, embora você tenha ali valores em comuns, interesses e metas comuns, você vai conseguir se distinguir como indivíduo. Então, você é o que você é em relação à sua comunidade, a comunidade de que você participa. E são várias, como eu falei, eu participo de várias, né? Eu participo de uma comunidade que eu não mencionei aqui, que é esse núcleo familiar meu aqui, né? Meu filho, minha esposa, né? Um grupo maior seria minha família, meu bairro, minha cidade. A gente é o que é
em relação a alguma coisa sempre. O ego é relativo, o eu, a personalidade, o ser é sempre relativo a alguma coisa. Eu me diferencio do outro, então o outro tem que existir, e é isso que a gente tem que observar quando fala de comunidade, né? O indivíduo é importante, mas a comunidade é o que dá uma definição para a gente. É extremamente importante. Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Realmente, nenhum coach, nada desse tipo pode trazer isso. Acho extremamente importante esses momentos também. A gente é de gerações diferentes, né? O Blau falou que começou lá em 80 e lá vai pedrada a dar aulas. Eu comecei há 2 anos atrás. Então, a gente está numa caminhada bem diferente. E eu acho que isso é extremamente fundamental para conhecer coisas que outras pessoas fizeram, conhecer indivíduos e poder agregar também no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional, né, com essas trocas de experiência, que é um dos pilares também de comunidades, né? Trocas de experiência e saber lidar e conversar com as outras pessoas, né? Tem aqui alguns comentários. O Camilo também é outro que vive em comunidade, né? Tá sempre pilhado, aparecendo em eventos, e que ele fala um pouco justamente sobre essa oportunidade de estar em comunidades e ter pessoas ao nosso redor ajudando, apoiando, compartilhando e melhorando conteúdos, enfim, né? Tem um outro comentário que é um pouco maior, que esse eu não vou resumir, eu vou ler ele, porque senão eu posso me perder aqui, né? Mas o Camilo cita: eu ainda acho que uma das coisas que a comunidade de Foz falha muito é enxergar as pessoas de outros nichos, como, por exemplo, chegar ao pessoal de design para falar de GIMP ou Inkscape, que acabam usando software não licenciado, né? Usando a frase do Blau lá no comecinho, Não autorizada. por não conhecer cópia o não software. autorizada. Isso, cópia não autorizada. Eu vou começar a utilizar essa ao invés de pirataria. Por não conhecer o software livre, as possibilidades e os outros profissionais que utilizam. Qual a opinião de vocês de como furar nossa bolha de tecnologia? Alcançar o dono da padaria que quer um ERP gratuito, o advogado que precisa de um sistema operacional, um navegador, um Office. Vou jogar essa bola para ti, Blau, de cara, assim. Eu sou meio chato nessa parte, porque é o seguinte, eu diferencio duas coisas: o software livre e o software que é livre. Então, eu não vejo essa ideia de você levar o software que é livre, né, indiscriminadamente, sabe, difundir. Eu acho que isso precisa ser feito, claro, mas a grande prioridade é você fazer com que as pessoas entendam por que fazer isso. Por que eu, como profissional de design, né, e que design gráfico, eu vou simplificar. Por que eu vou trocar ferramentas como da Adobe, enfim, por um Inkscape, por um GIMP, por um Krita? São ferramentas excelentes também. Né? Mas por que eu estou sendo forçado a utilizar? As pessoas não têm consciência disso. Elas acham que estão exercendo uma liberdade de escolha, que esses são os softwares ditos profissionais, e lá em 2010 eu já falava, ó, o profissional é quem usa o software, né? O software é apenas uma ferramenta, não existe software profissional, existe o profissional que usa o software. Mas as pessoas não têm noção disso. O senso comum impõe uma série de coisas. Para começar, já você vai encontrar publicações e tudo mais que vão falar de open source. Qual é a vantagem para essas pessoas? Se você fala para elas, olha, esse software é open source, você precisa usar. Pô, mas toda a minha turma de faculdade usa outra coisa. Toda a minha turma no trabalho usa outra coisa. Meu patrão quer que eu use outra coisa. Se você fala assim, não, é open source, pô, legal, eu não sou programador, mesmo que eu saiba que open source significa código-fonte aberto, de que isso vale para mim? Por isso que eu sou, inclusive, chato em relação a esse termo, open source. Normalmente, o software open source, ele é, antes de qualquer coisa, livre, mas ninguém fala do livre, porque o livre, né, eles dizem que espanta as pessoas.
Quem fica espantado com liberdade e entender que, olha, você está sendo respeitado no seu, nas suas liberdades, que você pode não saber programar, mas você pode incentivar outras pessoas a fazerem a coisa do jeito que você precisa, uma comunidade em torno disso, né? E esses valores não são passados. Tudo é em cima de, ó, vamos fazer propaganda do GIMP. Ó, o GIMP faz o que você quer e larga a pessoa para se virar. Bom, o cara tem horário para cumprir, tem data de entrega para cliente, né? Então, o que está faltando para mim é a gente tomar jeito. Sabe, a gente, como comunidade de software livre, tomar jeito e entender que o problema não é o software que é livre, é que as pessoas não sabem por quê. Elas simplesmente não sabem. O senso comum, aquele que não opera no campo do senso crítico, né, está no campo oposto do senso crítico, não tem como entender por que fazer essa migração, dar essa virada na própria vida. Exato. Então, realmente, é uma sinuca de bico, as pessoas vão continuar usando, e o que resta é a gente começar a entrar e tomar mesmo de arrastão o espaço que outras pessoas muito famosas, com muitos recursos, entram facilmente. Sabe, os famosos influencers, né? O que eu aqui, com meus 5.000 inscritos no YouTube, tenho de poder de transformação em relação a um outro camarada que fala besteira há mais de 10 anos e tem 500.000 de inscritos? Quem é a autoridade para o público? Eu ou ele? O nosso grupo ou o grupo deles? E tem que ver como outros mesmo. Eles são o empecilho. Enquanto tiver gente falando, não, tudo bem, né? É open source, é isso que importa, não, o importante é usar Linux, não importa se é livre ou não, o importante é a funcionalidade. Né? Isso atende à exigência do mercado? Pô, inventaram um mercado agora. Quem é o mercado? Não, é o Walter Mercado? Né? Então, enquanto a gente estiver perdendo espaço para esse tipo de visibilidade, de espetáculo, né, que é o famoso espetáculo, não vejo jeito. Agora, se a gente assumir a responsabilidade de fazer isso, parar de querer ficar bem na fita e flexibilizar certos conceitos, aquilo que eu estava falando, né? Extremista. Quem que determinou qual é o extremo, onde fica o extremo? A gente tem um problema. Aliás, eu até digo mais, eu não sou extremista, eu sou radical. Eu acho que ser radical é fundamental na vida de qualquer um. É agir nas causas. As causas estão na raiz do problema, não estão nas folhas, né, nos extremos. Né? Então, exato, eu acho que falta da gente esse negócio de parar de querer ser amiguinho de todo mundo, sabe, de se preocupar com engajamento, com cliques, likes, né, de ser, de repente, mal visto dentro das suas redes sociais e assumir de vez o que você quer. Você quer realmente que as pessoas sejam conscientizadas quanto a isso, que elas entendam a proposta, ou você quer apenas navegar mais ou menos ali, né? É uma decisão que nós todos temos que tomar. Cretião não liga para isso. Né? Ele, né, mete bronca. Eu sou outro que não ligo para isso. E tem vários outros aí. Eu não quero saber se eu vou perder 200, 300, 5.000 que eu tenho hoje inscritos, se eu falar algo que eu acho que as pessoas precisam ouvir, né? E isso for desagradável. Eu não vou deixar de falar. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu também tenho lá o meu canal, que eu acho que deve estar com seus 7.000 inscritos, e foi uma decisão que eu tomei lá no começo também, né? Eu estava nesse meio de caminho ali, gravando algumas outras coisas, e aí eu decidi, né, que, olha, eu vou seguir gravando só alternativas ao software livre, vou falar um pouco mais sobre software livre, para poder chegar, né, em outras pessoas, para elas conhecerem também a pontinha do iceberg e, quem sabe, trazer mais para perto para a comunidade, para a gente começar a aprofundar. Tem uma coisa que você fala, e já é a segunda vez que eu ouço você, ouço não, leio e ouvi agora, que é muito interessante, que eu falava exatamente assim também, lá em 2019, até nas primeiras lives de segunda, né? Toda na inocência, na boa vontade, falando que eu apresento alternativas.
Aí veio o cretino e me corrigiu, ó, alternativa não. Que papo é esse de alternativa? Não existe alternativa à sua liberdade, à sua independência, à sua autonomia, emancipação, enfim. Isso não é alternativa, esse é o veio principal. Essa é a única opção que importa para você. A alternativa é quando não tem jeito. Quando não tem jeito, aí você vai no software proprietário qualquer, né? E usa um software proprietário. Ele é o alternativo. E é justamente o oposto. Então a gente tem que parar de falar alternativas livres para. Não, não existe alternativa para. Existem soluções livres, ferramentas livres, né? Isso aqui é livre e open source. Não, é livre. Livre, o open source é redundância e reduz a importância da coisa. Então, extremamente importante não tem alternativa. Essa é a única opção. A única que eu quero, a única que você deveria procurar. A alternativa é quando você vai ter que recorrer a algo que é malicioso, é prejudicial a você de algum modo, que aprisiona, que escraviza você à vontade de um mercado, do Walter Mercado. Né? É isso que é a alternativa. Quando você não tem jeito. Agora, o jeito é liberdade só de computação, tá? Não estou falando liberdade de escolha, que isso é coisa de papo de neoliberal também, de open source, né, que inventaram para confundir a cabeça das pessoas. É liberdade de computação que a gente está falando, o respeito a valores e a modelos de negócios, respeito por quem desenvolve e colabora com o desenvolvimento. Tá? Isso que é a liberdade que a gente está falando, a cultura de liberdade, de respeito a isso. Enfim, é extremamente importante até ouvir isso de alguém extremamente importante, né? Eu usei extremamente importante 2 vezes agora, porque realmente às vezes vale essa dica para a gente mudar o próprio discurso, né? Então, tenho certeza que a partir de agora eu vou tirar esse alternativas livre da minha fala, né, para mostrar isso aqui soluções. É importante, não sou eu não, exato. Tá? Isso aqui é importante. Eu não sou importante, exato, não. Exato. Né, mas eu segui por esse caminho lá no meu canal, né? Até não me preocupo com o número de inscritos, que o canal ele não é a minha fonte de renda e gostaria que um dia vivesse dessa produção, né? Para poder produzir cada vez mais. Mas ver as pessoas utilizando, ver as pessoas vindo para a comunidade e contribuindo é o que enche o coraçãozinho aqui, né, que faz bater um pouco mais forte. Então, até às vezes as pessoas me questionam, né? Mas por que tu não coloca um título um pouco mais um clickbait, né? Por que tu não compara com outros softwares? E não é o objetivo. Eu quero levar, vou usar aqui a palavra do software livre, né? Mas eu quero levar esse conhecimento para outras pessoas. É isso aqui que importa. E isso é importante pra caramba, cara, porque sabe quem que viabiliza essa abordagem? De novo, comunidade. Eu não costumo fazer esse tipo de comentário, mas aqui a gente está abrindo o jogo em relação ao que é o papel de uma comunidade inclusive, né? Mas veja, se você não vai ter não vai ser já o assunto que as pessoas querem ler. Ela já tem uma fonte de informação que tem muito mais visibilidade, né? Na verdade, de desinformação, que tem muito mais visibilidade que a gente. Você não vai fazer um vídeo para espetacularizar o assunto. Você vai ser um papo reto, pode ser divertido, mais divertido, menos divertido, mas enfim. Aí, qual é o papel da comunidade? É fazer com que você chegue mais longe. A comunidade que entendeu o seu propósito tem que assistir no YouTube, sabe? Por exemplo, para que aquilo ganhe relevância, sabe? Tem que compartilhar para outros YouTubers, e é muito engraçado que a gente não é YouTuber, a gente utiliza a mesma plataforma dos YouTubers, mas a gente não se porta como YouTuber, nem trabalha como YouTuber, né? Influencer digital. A gente tem uma mensagem que a gente acredita, e a nossa comunidade também acredita, que deve chegar mais longe. Mas a comunidade tem que fazer isso. Isso é feito em cima de algoritmo da plataforma. Sinto muito.
Então, se você quer que a mensagem da gente chegue longe, cara, eu estou há 3 anos disso, tenho 5 mil inscritos. Eu estou por esse tempo também. Estou com 3 anos de canal e estou com 7, 8. Então, tá vendo? E não é uma coisa assim, você tinha que fazer vídeos mais interessantes. Não, não tem que fazer vídeos mais interessantes. O que eu estou compartilhando aqui, ninguém compartilha, eu garanto a vocês. Não talvez com a profundidade, com essa abordagem, que é o que está formando a nossa comunidade. Agora, quem desses 5 mil ou dos 2 mil e tantos lá no Twitter são da comunidade ou estão apenas seguindo ali por, como se diz, como espectadores? Esse negócio do web espectador, eu falo sempre nos cursos também. Você é o quê? Você está querendo ser alguém que é autônomo, né, que está... que se responsabiliza por solucionar problemas com o Shell, ou você quer ser um espectador de vídeos do YouTube? Porque se você quiser se responsabilizar pela solução de problemas, eu estou à disposição, gratuitamente, há anos, em texto e vídeo. E eu sou prova disso, tá? Porque eu chamei o Blau, ok, foi depois da gente ter conversado e me respondeu na hora, né? Então, faça das tuas palavras as minhas também, né? Acho a importância da comunidade aí, acho que é mais do que a nossa, inclusive. Exato, exato. Claro que às vezes a gente não vai conseguir responder naquele momento, a gente não vai conseguir, talvez, dar até a atenção que a gente gostaria, porque tem toda uma vida para ser vivida, mas a gente tenta ao máximo, né? Eu sei que agora eu tive que dar uma parada com os vídeos também, porque eu estou em TCC 2 na graduação, aí bagunçou tudo, né? Mas é algo que eu sinto falta de ver realmente as pessoas que estão sempre lá, em todos os vídeos, comentando, né, dando joinha, compartilhando com as outras pessoas, porque realmente isso faz chegar a mais pessoas, né? Até esse momento que a gente está fazendo aqui, que ficou um tempo parado, porque justamente meu tempo ficou um pouco bagunçado, ele é extremamente fundamental, né? Para a gente ter esse sentimento de comunidade, de compartilhar e de ter pessoas engajadas que talvez daqui a 6 meses não seja o Matheus que esteja aqui, seja outra pessoa que está compartilhando cada vez mais conteúdo e fazendo a comunidade crescer para chegar em mais multiplicadores. Exato. Multiplicadores, é isso. O segredo é esse, você não querer guardar para você, você não tem que ser showman de nada. Você tem que chegar às pessoas e mandar real. Sabe, isso aqui não é espetáculo de coach quântico das galáxias. Isso aqui é um trabalho sério de formiguinha para brigar com gigantes de influência digital. Né? E você pode ou não fazer parte disso, a opção é sua, é claro. Né? Mas se você realmente quer que isso chegue a mais gente, você tem que entrar no jogo. Por isso que eu falo, tem que ver no YouTube por causa de algoritmo. Mas não é obrigado. Tem outras formas. Compartilha numa rede que você tem alguma visibilidade, vai chegar até a gente, sabe? Então é isso. Eu só acho que comunidade tem que ter sempre essa mão dupla, né? Cada membro trabalhando pelo bem de um ideal e de todos os demais membros dessa comunidade. Inclusive, quem dá a cara a tapa, às vezes, o desenvolvedor de um projeto, né? O cara que está como o Matheus, que está lá com o canal dele, está aqui no Twitch, colocando o pé na lama, como eu brinco, né? Eu falei com ele isso também, colocando o pé na lama, porque esse negócio de você ficar numa torre de marfim também, né? Esperando que as pessoas entendam a sua suprema sabedoria e as suas opções de vida é mais complicado. Não, você tem as suas opções de vida, siga, beleza, mas isso não é chegar, né, e fazer um trabalho que precisa ser feito. A pergunta é Camilo, né? Isso. A pergunta do Camilo. Por que não vai? Porque não tem ninguém fazendo isso, uma quantidade relevante. Quantidade conta. Eles não sabem que nós somos muitos. Porque a gente não é visto. Tudo é construído de forma que a gente não tenha visibilidade. Então só a comunidade pode ajudar a furar essas bolhas todas aí, né? Com a palavra da moda. Desculpa aí de esticar o assunto, né? Porque até quando a gente conversou, essa era realmente a proposição, né? Eu anotei aqueles tópicos só para caso a gente ficasse sem conversa, mas acho bem difícil isso acontecer, difícil. Né? Mas eu acho que isso é realmente o que importa, assim, é um bate-papo, né?
pessoas questionando e a gente expondo a nossa opinião e também toda essa caminhada, né, principalmente o Blau, eu sou um pouco mais novo nessa comunidade, né, mas toda essa caminhada que já teve, né, todas as barreiras quebradas para poder chegar em mais pessoas e mais pessoas entenderem realmente o que é o sentido da comunidade, o sentido do software livre, né, e tá multiplicando conteúdos e conhecimentos. É isso aí. Perfeito. Também não quero estender muito, eu sei que o teu tempo é concorrido. Mas não tem perguntas aí, não? O pessoal não tem nada, só o Camilo perguntou? O pessoal tá mais quietinho aqui, a gente está ainda com 20 web espectadores, né? Então, o pessoal é um pouco mais quietinho, né, nas lives que eu faço também, e aqui tem um trabalho de construção, né, claro, foi quebrado por conta dessa minha pausa, mas de ter mais pessoas aqui se movimentando, né. O Camilo só agradecendo aí pelas lives, enfim, Discord, e principalmente por esse momento aqui, né. Eu acho que eu compartilho o máximo que eu posso, né, ser do meu tempo, na real não é ser do meu tempo, né, estou em comunidade o máximo que eu consigo, mas isso é como o Blau falou, é construído por todos, então todo mundo tem o seu pedacinho, né, para a UBL estar onde está hoje, ser lembrada aí, né, fico muito feliz quando alguém faz um post lá, lugares para aprender sobre computação, e aparece lá a UBL, ou aparece lá os vídeos do Blau. Todo mundo tem o seu pedacinho de ajuda para aquilo poder depois ser indicado, e enfim, né? E quanto mais a gente faz, mais pessoas a gente chega e justamente vamos furar essas bolhas que a gente estava comentando agora há pouco. Né? Para a gente caminhar aqui para os finalmente, para também não estender essa live por muito mais tempo, e já fica aqui o convite, tá, Blau, para a gente fazer uma outra live. Eu acho que a gente tem muito para conversar. Quando quiser. Né? Então, mais à frente a gente vai conversar de novo, porque eu acho extremamente importante esses papos. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é para pessoas que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir depois, né? Eu vou disponibilizar essa live lá no canal do YouTube também, para ela ficar gravada lá e qualquer um poder assistir. Mas essa pessoa pode se perguntar, tá, mas vocês falaram bastante sobre os ideais, enfim, e como que eu começo a compartilhar, a contribuir com projetos livres? Eu tenho que me alistar em algum lugar ou eu simplesmente conheço um projeto, começo a utilizar e me engajo com aquilo? Eu acho que o caminho deve ser primeiro entender o que é o software livre. Não é, o mais importante não é usar Linux, e o Linux por si só não é muito ligado a software livre diretamente. É um software que é livre, é distribuído com uma licença livre. Então, tentar entender primeiro bem qual é a proposta do software livre, para mim, é fundamental. Segundo, você, de fato, utilizar software livre. Aí sim, você já entendeu? Então, você toma a decisão. Você entendeu, comprou a ideia, você achou que é legal isso, você se sentiu escravizado pelo modelo proprietário, sabe? Enfim, como você encontra aquilo que é importante, não é alternativa. Softwares livres. Aí você vai procurar uma distribuição, né, vai pesquisar sobre distribuições, mas só para poder o quê? Ter uma base para poder instalar programas e utilizar programas, que é isso que você utiliza, você não utiliza um sistema operacional. E aí eu sempre recomendo o Debian, o pessoal diz, Debian é complicado, não sei o quê. Não, Debian é simples pra caramba, uso aí há 12 anos. Qualquer coisa, entra lá no curso GNU, no Telegram, do professor Creteu, né? E ele e a galera lá, são mais de 1.200 pessoas, tem sempre alguém para ajudar você a iniciar nisso, mas eu adianto duas coisas. Ali é uma comunidade de aprendizado, as pessoas estão ali para aprender, não para dar helpdesk, tá? Então a gente não pega lá na mãozinha de ninguém, a gente vai cobrar postura mental correta, sabe, coração no lugar, como se diz, né? E principalmente a motivação em cima do que deve ser a motivação, a liberdade da computação. Então entra lá, curso GNU no Telegram, né, e vai ter um apoio. E os programas, como eu descubro? Cara, eu descobri pesquisando na internet. Eu acho que se você quiser dicas, você pode até perguntar. Mas a iniciativa tem que partir de você. Porque se você não tem iniciativa para pesquisar, para descobrir, eu acho meio complicado você ter entendido a ideia
da liberdade, da cultura de liberdade. Tá? Falta muita iniciativa por aí, a gente vê muita gente chegando sem pesquisa nenhuma, sem perguntar nada, sabe? Mas não é problema. O problema é que você está procurando com a motivação correta, você vai encontrar quem te ajude de boa nisso. Então, se você precisa de um editor de textos, tem. Se você precisa de um processador de textos, tem. Se você é um designer e quer fazer... Eu trabalho nessa área também. Né? Lá em 2002, eu descobri o Inkscape, né? Design gráfico, e estou usando até hoje. Nunca precisei mais de Corel e Photoshop depois disso. Você tem uma ideia. Né? Ah, mas o mercado... E eu não trabalhava, não estava no mercado, pô. É querer, você querer saber o que é importante para você. E o caminho é esse. Ah, como é que eu estou contribuindo com isso? Usar significa que você vai dar também importância para o projeto que produz o software que você utiliza. Porque a adoção do software é um parâmetro para que haja mais investimento neles. Tá? É um dos principais, inclusive. O software que está sendo abandonado pelo utilizador não vai ter tanto apoio, né? Então, usar o software, como eu falei, eu recomendo o Debian porque, inclusive, a quantidade de programas livres à disposição nos repositórios do Debian é muito grande. Mas versão? Não, tem versão ali, e o mais importante, quando a gente fala de uma distribuição como o Debian, por exemplo, a gente está falando de uma das coisas que a gente não pode abrir mão, que é a curadoria do software. Ou seja, alguém vai chegar e vai fazer aquela avaliação que a maioria das pessoas é incapaz de fazer. Vem cá, isso aqui é livre mesmo, isso aqui tem malware, isso aqui tem espionagem, isso aqui viola a minha liberdade de alguma forma, isso aqui funciona de uma forma diferente do que está anunciado que funciona. Isso é o que a gente chama de curadoria. Então o pessoal chega lá, monta um pacotinho bonitinho, você só tem que fazer um comandinho lá, apt install, pá, e de vez em quando um update para ver se tem versão nova, correções de segurança, porque sempre tem alguma coisinha para ajustar, e isso é absolutamente comum, não é nem normal, é comum demais, né? Tem qualquer modalidade, nem qualquer modelo de licenciamento. E pronto, aí eu descobri um problema. Vai lá, descobre, tenta entrar em contato com a comunidade dos desenvolvedores reportando um bug, por exemplo. Eu sou desenvolvedor, eu gosto de utilizar aqui, por exemplo, as ferramentas do GNU Core Utils, né? Tem aqui o LS, tem não é do Core Utils, mas tem o grep, eu achei aqui um lance legal. Tá? Vem cá, eu vou entrar ali, né, daquela comunidade, vou ajudar a comunidade escrevendo código, entendeu? E é uma forma. Agora, se você vai entrar na comunidade de um projeto que é chamado, né, como é que é, os killer apps do mundo open source, né, que é mantido por aquela empresa que é a menina dos seus olhos e que você está doido para ter uma vaguinha ali, cara, você está indo pelo caminho errado, você vai se decepcionar muito com isso, porque aprender, você aprende em qualquer projeto. Agora, se você vai aprender um projeto que tem um compromisso com software livre, é outra história. Tá? Porque você trabalhar para uma corporação, cara, que já é rica pra caramba, tem um monte de funcionário pago ali liderando essas contribuições, e você chega só na esperança de fazer currículo e ganhar, de repente, né, conquistar a vaguinha do sonho, né, dos sonhos. Eu acho que isso é colocar o coração no lugar errado. Então, são essas coisas. Contribuir tem várias formas. Participa dos eventos de instalação de software livre. Vai ter um agora, se não me engano, né? Eu não lembro mais a data, mas eu acho que já estão preparando um aí de instalação de software livre. Tem outros, tantos outros aí. Aquele da sua região, qual é mesmo? Nós temos o Tia Linux e o FOSDEI aqui. Então, o FOSDEI e o Tia Linux. Tenta entrar em contato, pessoal, se você é da região, mas nas outras tem eventos agora que, né, a gente já está podendo ir para um lado para o outro, né? Participar presencialmente.
tem das próprias distribuições, das comunidades, por exemplo, o Debian mesmo tem, você pode fazer aqueles encontros, né, da sua cidade, cara, e é isso, participa. Cria um canal no YouTube para compartilhar suas descobertas, cria um blog para compartilhar suas descobertas e compartilha com a gente no Telegram, no Twitter, sabe, no Instagram, quem gosta de Instagram, mas sempre com isso, né? Qual é a meta? Qual é o objetivo daquela comunidade em que você quer se inserir? Se aquilo é para você, você já é parte da comunidade. É só fazer a sua parte. Concordo com todas as palavras que o Blau falou aqui. Eu acho que mais importante é o primeiro passo, assim, né? Se tu quer fazer parte de uma comunidade, tu quer realmente estar naquilo, é tu realmente querer estar naquele lugar. Que o Blau falou é extremamente importante, né? Eu vou para lá só para agregar meu currículo. Nem vai, então, tá? Mas vai com outro propósito. Entende o real objetivo do porquê que tu quer estar lá, tu quer estar em comunidade. Depois que supera essa barreira, tu entende objetivos, tu entende os próprios princípios, enfim, vai ver que as coisas fluem naturalmente e cada vez mais tu quer fazer parte de mais comunidades. E aí o tempo começa a se esgotar, né? Tu começa a ter que organizar um pouco melhor, mas acho que esse caminho que o Blau comentou é extremamente importante. Participem de eventos, a gente tem vários eventos online, a Latinoware foi um exemplo no último ano, né? Eu ia palestrar lá, mas aí deu todo aquele rolo dos ônibus lá que trancaram as ruas, né, por conta das eleições, enfim. Palestrei de forma online, né, foi extremamente bacana, falei lá sobre Nextcloud, fica a dica aí para quem não conhece, está procurando uma alternativa aí a Google Drive, a OneDrive e todos esses Drive aí, tá? Mas tem vários eventos que, se não tem presencial, tem online, mas dica pessoal, tá? Tentem ir num evento presencial, ou se não existe na cidade que vocês moram hoje, tentem organizar esse evento. Vocês vão ver que não é difícil, tá? Vocês vão ver que vão fazer amizades bem bacanas aí e vão estar incentivando cada vez mais, né, a comunidade a crescer e a gente romper essas barreiras de o tio lá da esquina não querer usar porque ele não conhece, porque ele não entendeu o que é o software livre, né? Quais que são os ideais. É que a gente pode não chegar no tio, mas pode chegar no sobrinho do tio. Isso, que depois chega lá no tio. Que é a pessoa que tem mais proximidade, sabe? É assim, a gente vai chegar a alguém que conhece alguém, 6 níveis aí de distância, né? A gente rompe alguns desses níveis e alguém vai chegar a quem não tem consciência nenhuma, mas que é uma pessoa que considera, né, enfim, o tio. Exatamente. Queria agradecer a todos que estão aqui no chat, tá? A gente não vai se prolongar mais, até para poder liberar o Blau aí, para poder descansar, ficar junto com a família, né? Afinal, hoje é um domingo à noite e é um melhor momento aí para poder ficar junto com a família, assistir alguma coisa, tomar uma boa cervejinha, que eu não abro mão, né? E botar os papos em dia. Quero agradecer a todos, né? A gente vai voltar a fazer lives mais frequentemente aqui, o Blau já está convidado para voltar em outro momento. E aí pode ser uma live até mostrando mais sobre Shell, né? A gente tem esses momentos aqui, nós já falamos de OCaml aqui, então a gente já falou de um monte de coisa que o pessoal viaja na maionese aí, que é até novo para mim, né? Então fica esse espaço aberto também. Acessem o site lá do Blau, né? Se está querendo aprender Shell, é um excelente professor, e aqui vocês tiveram uma confirmação com tudo que a gente falou, né? A gente consegue notar aí a pessoa que realmente gosta do que faz, que está engajada com o que faz, e o Blau é um excelente exemplo disso. Passo a bola para ti, Blau, para fazer aí as tuas considerações finais, e aí a gente encerra por esse domingo à noite. Não, eu só tenho que agradecer o convite, é claro, né, que é sempre legal bater esses papos, ainda mais com um cara que é tão parecido comigo, assim, ó, só que mais novo. Seria legal fazer um esquema de dublagem com ele aqui, né? Enfim, e a vocês que estão assistindo, né, deixar essa mensagem aí, vão pensar, né, vamos tentar entender o que é o software livre, por que eu insisto tanto que Open Source, apesar das licenças serem rigorosamente as mesmas, por que é tão diferente isso? Por que faz diferença ver essa diferença?
Se quiserem aprender o Shell, né, eu digo que eu não ensino nada, eu participo com vocês de uma experiência de aprendizado, porque o material, conteúdo para aprender já está disponível livre e gratuitamente, tanto no canal quanto aí em blauaraújo.com, é só acessar, vocês vão ver que tem um monte de material para quem quer aprender. Agora, se vocês quiserem que eu participe da sua experiência de aprendizado, aí tem as nossas turmas, dia 31 agora de março, encerram-se as inscrições para a próxima turma do curso Shell GNU, que são, eu não me lembro a quantidade de horas, mas são 6 semanas de aula, né, para a gente ir fundo nessa história de aprender Shell. Preço super acessível, e tem as aulas particulares, para quem tiver condições também, né? Tudo lá em blauaraújo.com você vai encontrar informações. Tá? Enfim, é isso. E quando quiser, Matheus, é só chamar. A gente fala sobre Shell aqui na boa, ou qualquer outro assunto que seja interessante. Tá? Desde que, enquanto o pessoal, né, estiver curtindo a participação, a gente está à disposição. Tá? Abração, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, Blau. E a gente vai ficando por aqui. Vejo vocês aí numa próxima live, que eu ainda não sei quando vai ser e sobre o que vai ser, mas vai sair. Então, esperem aí que nesse mesmo canal, em algum horário, a gente volta a conversar. Então, tá? Valeu, Jovens.